Boa noite, gente. 7 horas. Cheguei por aqui. Olá, tô vendo que tem uns poucos alunos hoje, né? Segunda-feira, começo de semana de São João. Tem gente já no clima de São João, farrapando a aula de hoje, é? Então, gente, boa noite. Estou aqui com vocês para mais uma aula de Sociologia. O último encontro da gente foi em inglês, o de hoje, Sociologia, ok? Então, vou dar mais um tempinho aqui para ver se mais alguém vai entrar e aí a gente começa o conteúdo de hoje. Acredito que vocês tinham recebido o material antes, conseguiram dar uma olhada nas questões? Me digam. Alguém aí conseguiu? Eu acabei não dando uma olhada, que eu estava terminando um outro curso meu também, né, e não dei olhada. Certo, tudo bem. Mas já a gente vai partir para as questões e hoje a gente tem alguns conteúdos para trabalhar em continuidade com o que a gente tinha iniciado lá na primeira aula de Sociologia, tá? Em que a gente falou um pouco sobre essa área do conhecimento, sobre o surgimento da sociologia, qual o contexto e o objetivo dela. E aí a gente vai continuar falando um pouquinho hoje sobre isso e também vamos falar sobre alguns métodos de análise sociológica, ok? A gente vai focar naqueles que estão mais presentes no Enem, então a gente vai bater um papo sobre isso hoje também, ok? Tô vendo aí que entrou mais gente. Olá, Rihanna. Olá, boa noite todo mundo. Então, acho que podemos começar a introduzir o conteúdo da aula de hoje. Boa noite, Pablo. Tô vendo aí vocês entrando. Ok, ótimo. E que bom aí ver vocês, né? Mais uma semana encarando, né? 1 hora por dia para estudar para o Enem, tá? Eu parabenizo todos vocês que estão perseverando aí no curso. Isso é muito, muito massa mesmo. Que é um prazer imenso estar aqui com vocês também, hoje para falar de sociologia. Então, vamos partir para o contexto da primeira questão, que ele se adequa muito ao que a gente falou na aula anterior. Não sei se vocês vão lembrar, não sei se todos estavam, a respeito do surgimento da sociologia, né? Que é uma ciência considerada nova em comparação a outras ciências mais tradicionais. A gente tem a sociologia como uma ciência novinha ali, que surge no contexto das grandes revoluções, Revolução Francesa e Revolução Industrial, ok? Então, a gente vai ver um pouquinho sobre isso na primeira questão, e aí a gente também vai falar sobre os primeiros pensadores que influenciaram o surgimento da sociologia, ok? Então, bora lá. Na questão 1, aqui, a gente tem um debate a respeito do conhecimento e da ciência, ok? Então, vamos dar uma olhada nesse texto, que, ó, a gente vamos ver logo aqui as referências, ó. É um texto do Almeida, Velhos e Novos Aspectos da Epistemologia das Ciências Sociais. Então, esse texto vai falar um pouco, né, sobre as origens das ciências sociais. A palavra epistemologia tem a ver com a origem da palavra, né? Então, é um texto sobre as ciências sociais, que eu falei com vocês na aula passada, se dividem em antropologia, ciência política e sociologia. O nosso foco aqui nas aulas sempre vai ser a sociologia, que é a área de enfoque também presente no Enem, tá? Então, vamos partir para a leitura aqui dessa questão, que começa dizendo que o conhecimento é sempre aproximável, falível e, por isso mesmo, suscetível de contínuas correções. Então, ele está falando que, de maneira geral, né, o conhecimento está sempre mudando, pode estar sendo sempre corrigido, né? E uma justificação pode parecer boa num certo momento, até aparecer um conhecimento melhor. O que define a ciência não será, então, a ilusória obtenção de verdades definitivas. Ela será antes definível pela prevalência da utilização, por parte de seus praticantes, de instrumentalidades que o campo científico forjou e tornou disponíveis. Então, ele está destrinchando um pouco mais essa afirmação que ele trouxe ali no começo. E aí ele diz, ó, ou seja, cada progressão no conhecimento que mostre o caráter errôneo ou insuficiente de conhecimentos anteriores não remete estes últimos para as trevas exteriores da não-ciência, mas apenas para o estágio de conhecimentos científicos historicamente ultrapassados. Essa questão de a gente ter conhecimentos ultrapassados, a gente vê muito quando a gente estuda ciências exatas, né? Vocês devem lembrar de você estudar, por exemplo, os modelos atômicos.
Aí você estuda Dalton, Rutherford, e aí você vai descobrindo que cada modelo atômico superou o anterior. Vocês lembram disso? Eu estudei faz tempo, mas eu lembro ainda que sempre assim, a gente estudava um modelo atômico e descobria que aquele modelo não servia mais, e aí a gente tem um novo modelo atômico. Vocês lembram de ter visto essa relação assim da ciência, de como as coisas vão sendo superadas? Me digam aí. Sim. Vocês percebem isso, né? Então, isso é comum, a gente vê nas ciências exatas, e também acontece bastante nas ciências humanas. A gente tem também a revisão de alguns conhecimentos. No caso da sociologia, como eu disse para vocês, por ela ser uma ciência muito nova, ela não passou por tantos processos como esse. E a gente vai descobrir aqui que isso tem a ver com o fato de ela já ter surgido numa época em que o conceito de ciência estava sendo mais estabelecido, tá? Então, ela já vai surgir, né, tendo esse embasamento para se estabelecer como uma ciência que precisa seguir alguns critérios para que algo seja considerado um conhecimento verdadeiro, ok? Então, ó, vamos olhar o que é que essa questão pede da gente. Ó. Ela diz que o texto desmitifica uma visão do senso comum, segundo a qual a ciência consiste no. Então, a gente tem que ver aqui qual dessas ideias sobre a ciência é comumente vista, porém o texto está desmistificando, está mostrando que não é bem assim, tá? Então, vamos olhar aqui algumas dessas palavras da pergunta da questão, tá? Primeiro, esse conceito de desmistificar. Desmistificar vem dessa ideia de você tirar a ideia de que aquilo é, né, um grande mito, algo, enfim, que é visto como parte da sociedade, mas que, na verdade, não necessariamente é desse jeito. Então, a gente desmistifica um conceito, a gente tira essa ideia de que aquilo é verdadeiro, tá? E aí se diz que é uma visão do senso comum. Vocês já ouviram antes essa expressão, senso comum? Eu não lembro se eu falei com vocês sobre ela na aula passada, que é um conceito bem comum de a gente tratar na sociologia. Mas vocês conhecem a ideia de senso comum? O que seria senso comum? Yasmin colocou ali sim. E aí, Yasmin? Você já viu antes senso comum, mas você lembra algo do povo? Isso, algo que vem ali. Isso, que as pessoas acham, sem base científica. Isso. O senso comum, ele está muito pautado nas opiniões, né? E nessas opiniões que não necessariamente são baseadas em fatos científicos. Então, o senso comum, ele é oposto ao saber científico, tá? Então, o senso comum ele está mais ali na parte de algumas opiniões relativas à cultura, à misticidade, a crenças que as pessoas têm, enfim. Então, certos conhecimentos que a gente não tem um embasamento científico, que a gente não tem uma comprovação, a gente vai chamar de senso comum. Entretanto, o senso comum também é muito importante, tá? Muitas vezes o que era senso comum passa a ser saber científico, tá? E também o senso comum, ele vai estar sempre presente na vida da gente, porque faz parte da nossa cultura. Então, a gente não deve nunca dizer assim, que o saber científico é mais importante do que o senso comum ou vice-versa, tá? Porque ambos vão estar presentes na vida da gente. A gente vai ter as nossas opiniões, de acordo com as nossas vivências, com as nossas experiências, tá? Mas em alguns quesitos, sim, vai ser comum você ter um senso comum que diverge do que é realmente saber científico. E aí é o que a questão está pedindo para a gente responder, para a gente entender aqui, de acordo com o que a gente leu no texto, o que é que o texto está mostrando, tá? Que era um mito, né, no senso comum, mas que, na verdade, não é bem assim no contexto da ciência. Ó. Então, o texto desmitifica uma visão do senso comum, segundo a qual a ciência consiste no... Aí vamos ver as opções. Conjunto de teorias imutáveis, consenso de áreas diferentes, coexistência de teses antagônicas, avanço das pesquisas interdisciplinares ou preeminência dos saberes empíricos. E aí, várias palavras, talvez diferentes, né? Ok, Sandriele mandou ali letra A. E aí, mais alguém? Eu vou chutar D. Letra D? De dado? Yasmin botou Isso. letra E. Ok, então já saiu A, D e E até agora.
E aí, mais alguém quer lançar aí sua opinião sobre essa questão? Então, vamos lá. Vamos voltar ao texto e dar uma olhada naquele primeiro parágrafo, que reúne muito do que a gente está buscando aqui para essa questão. Lembra que eu falei depois que o restante é mais para destrinchar o que foi afirmado ali no começo. E aí tem aqui, ó, o conhecimento é sempre aproximado, falível e, por isso mesmo, suscetível de contínuas correções. Tá? Então, ele está afirmando que o conhecimento, né, como eu disse antes, pode sofrer mudanças, ele é falível, ele é passível de falhas, né? E uma justificação pode parecer boa num certo momento, até aparecer um conhecimento melhor. Então, esse conhecimento pode mudar, né, de acordo com as novas descobertas. Então, ó, o texto está desmistificando uma ideia que muita gente tem sobre a ciência. E uma ideia que muita gente tem sobre a ciência seria aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Alguém falou letra E, vamos olhar de baixo para cima. Preeminência dos saberes empíricos. Empírico, a palavra empírica, vem do empirismo. E o empirismo está relacionado ao senso comum, tá? Então, o conhecimento empírico é aquele que advém das nossas experiências, ok? Se quiserem anotar aí, inclusive, essa dica, tá? É uma palavra que aparece muito também em questões de artes, lá no Enem, ok? Então, empírico tem essa relação com experiência. O conhecimento empírico é o conhecimento que advém da experiência, ok? Então, se a gente diz preeminência dos saberes empíricos, a preeminência seria você considerar que é algo majoritário, né? Então, é algo que prevalece. Então, vocês acham que, comumente, as pessoas acham que o saber do senso comum é mais importante do que a ciência? Não, né? Normalmente as pessoas, de certa forma, acreditam, né? Eu sei que isso vem mudando na opinião de algumas pessoas, mas, no geral, a gente sabe que o conhecimento científico ele acaba tendo um respaldo maior quando ele vem de uma pesquisa científica do que o saber que vem da experiência de vida apenas, né? Então, a gente não tem essa preeminência dos saberes empíricos, ok? Talvez, se vocês não conheciam a palavra empírico antes, tenha gerado essa confusão, tá? Mas aí agora vocês já anotem aí esse conceito de que o saber empírico é aquele que vem da experiência, ok? Da experiência do senso comum, das vivências das pessoas, tá? Aí vamos ver a letra D. Avanço das pesquisas interdisciplinares. Em nenhum momento o texto falou sobre isso, sobre as pesquisas interdisciplinares, que seriam pesquisas que misturam disciplinas, áreas diferentes, né? Então, sim, até existe na sociedade um certo avanço dessas pesquisas interdisciplinares, mas o texto não fala sobre isso, não desmistifica uma visão sobre isso, ok? Então, vamos ver aqui a letra C agora, coexistência de teses antagônicas, né? Então, o texto também não fala sobre essa ideia, mas aí vamos olhar para a palavra antagônico. Vocês sabem o significado de antagônico? Talvez vocês conheçam a ideia de algo que é divergente. Não seriam coisas que são diferentes, que são opostas, tá? Então, antagônico é o que é oposto, assim como divergente também, coisas que divergem, tá? Então, coexistência de teses antagônicas, tá, pode até existirem, sim, coexistirem algumas teses antagônicas, mas o texto até fala, na verdade, da ideia de você ter uma tese e aí surgir uma melhor, né? E aí, tá, pode até coexistir, mas não é o foco do texto desmistificar essa ideia, ok? Letra B, consenso de áreas diferentes, é basicamente a mesma coisa que a letra C falou, e aí a gente já viu que não é isso. E aí, por último, a letra A, conjunto de teorias imutáveis. E é isso, as pessoas têm, né, em mente de que a ciência, muita gente tem essa ideia, de que a ciência, ela é algo que está sempre certo, que não muda, que você chegou àquele resultado e é isso para sempre. E aí o texto desmistifica exatamente isso, quando ele fala lá, ó, vamos voltar, que o conhecimento é falível, suscetível de correções. E aí ele diz, ó, o que define a ciência não será, então, a ilusória obtenção de verdades definitivas. Ele diz que isso é uma ilusão, então ele está desmistificando essa ideia, tá? Então,
não é o objetivo da ciência, né, obter essas verdades definitivas. Ela será antes definível pela prevalência da utilização por parte dos seus praticantes de instrumentalidades que o campo científico forjou e tornou disponíveis. Ou seja, sempre que surgir algo novo, que se tornar disponível um novo método de análise científica, a ciência pode mudar a partir desse novo método. Ok? Então, a gente chega aqui à resposta letra A, conjunto de teorias imutáveis. Alguma dúvida, gente? Deu para ficar claro aí como é que a gente chegou nessa resposta? Tranquilo? Sim. Sim? Ok. Então, vamos partir para a questão 2, que vai trazer já para a gente um dos teóricos que desenvolveu o primeiro método que não foi desenvolvido especificamente para a sociologia, tá? Já que ele mesmo era um filósofo de formação, mas que veio a fundamentar, né, os pensamentos sociológicos em sua época, lá no século XIX, que é o Augusto Comte, ok? Em alguns casos vocês vão ver Auguste com E, em outros casos Augusto mesmo, tá? Mas, o filósofo Augusto Comte, né, ele preenche sua doutrina com a imagem do progresso social, né, na qual se conjugam ciência e política. Então, esse pensamento do Augusto Comte, talvez vocês já tenham visto antes, se chama positivismo. A palavra vai aparecer aqui mais na frente nesse texto, a gente vai ler ele todo já já, mas vamos introduzir um pouquinho esse pensamento do Augusto Comte, ok? Vocês já ouviram falar antes no Augusto Comte, no positivismo, nessa teoria? Uma frase positivista, ordem e progresso. Isso mesmo, muito bom, já ia falar sobre isso, né? Já é um exemplo aí para a gente de como o positivismo serviu de influência para muitos países. E na época ele inspirou, né, o lema aí da nossa bandeira no Brasil, que é ordem e progresso. Então a ideia do positivismo é muito essa, de você ter uma sociedade organizada e progressista, que vai sempre para frente, que olha sempre para o desenvolvimento, ok? Então essa é a visão trazida pelo Augusto Comte. A gente tem outros teóricos também que inspiraram o positivismo. A gente tem o Stuart Mill, que já tem uma ideia mais utilitarista do pensamento, mas é sempre essa ideia de você trazer uma ciência, né? Porque no caso dele ele vai pensar muito nessa ideia do método científico e da valorização da ciência, mas uma ciência que está ali para trazer progresso para a sociedade. E isso vem de encontro com algumas teorias anteriores, porque antes do pensamento do Augusto Comte, se tinha muita valorização de teses filosóficas ainda baseadas lá nos filósofos, que vocês talvez estejam vendo aí nas aulas de filosofia, os filósofos gregos, que traziam a ideia de explorar ideias, enfim, que ficava, na opinião de Comte, num campo muito subjetivo, num campo muito do pensamento individual. E aí ele pensa, no pensamento coletivo, a gente não pode ficar nesse campo das ideias. A gente tem que pensar em desenvolver uma ciência que traga um progresso coletivo também, né? E que desenvolva a sociedade, que traga inovações tecnológicas. E aí isso vai começar a surgir também naquele contexto que eu falei para vocês, da Revolução Industrial, ok? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. No próprio trecho fala sobre essa doutrina de Comte, ó, que vê a ação política deve assumir o aspecto de uma ação científica e a política deve ser estudada de maneira científica. Seria a física social. Então, ele busca cientificar tudo, até mesmo o pensamento a respeito da política e da sociedade. Então, desde que a Revolução Francesa favoreceu a integração do povo na vida social, o positivismo obstina-se no programa de uma comunidade pacífica. E o Estado, instituição do reino absoluto da lei, é a garantia da ordem que impede o retorno potencial das revoluções e engendra o progresso. Então, ele vai dizer assim, rolou lá a Revolução Francesa, trouxe progresso, trouxe, mas também foi um caos, morreram pessoas, as pessoas se uniram contra aquele que devia ser o poder absoluto, né? E a gente tinha antes em muitos países que depois deixaram de ser absolutistas, mas até ali a gente tinha muitos países que se tinha essa ideia do reino absoluto da lei, que é trazida aí nesse texto, tá? Então ele vai dizer assim, beleza, rolou a Revolução Francesa, foi importante, mas a gente não quer que aconteçam rachas sociais como esse de novo. Então, a gente precisa ter um Estado
né, um governo que mantenha a ordem social, mas, lógico, trazendo o progresso que as pessoas precisam, que as pessoas exigem que aconteça, tá? Então, muito, muito bonitinha, né? Muito fechada essa ideia, por isso é tão positiva, né? O positivismo é algo que pensa muito nesse progresso, tá? Então, ó, atenção para esse parte aqui, ó. Desde que a Revolução Francesa favoreceu a integração do povo na vida social, o positivismo obstina-se no programa de uma comunidade pacífica. Então, é isso, né? Tem essa ideia de se trazer uma comunidade pacífica. Mas, para isso, para que a gente tenha esse progresso e essa comunidade pacífica, a gente vai precisar também de algumas restrições, de algumas ferramentas para garantir essa ordem social. E aí, vamos dar uma olhada aqui nas alternativas e no que está sendo buscado para a gente responder, tá? Então, ó, a característica do Estado positivo que lhe permite garantir não só a ordem, como também o desejado progresso das nações é ser. Então, o que seria a característica do positivismo que busca garantir esses elementos, tá? A ordem e o progresso das nações. Vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. Letra A. Espaço coletivo, onde as carências e desejos da população se realizam por meio das leis. Letra B, produto científico da física social, transcendendo e transformando as exigências da realidade. Letra C, elemento unificador, organizando e reprimindo, se necessário, as ações dos membros da sociedade. Letra D, programa necessário, tal como a Revolução Francesa, devendo, portanto, se manter aberto a novas insurreições. E letra E, agente repressor, tendo um papel importante a cada revolução, por impor pelo menos um curto período de ordem. E aí, com base no que a gente leu agora, tanto sobre a ideia a respeito das revoluções, quanto no geral a respeito do positivismo, o que é que vocês acham que é a resposta correta aí? Qual seria a característica desse estado positivo para garantir ordem e progresso? Ok, Yasmin lançou ali letra C. Quem mais? Eu acho que é a letra D. Letra D. Ok, Sandriela botou ali letra C. Letra A. Gabriel, letra C. Ricardo, letra A. Ok. Mais alguém? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Vou, de novo, começar de baixo para cima, tá? Então, ó, agente repressor, tendo um papel importante a cada revolução, por impor pelo menos um curto período de ordem. O que mata aí muito é essa ideia de curto período de ordem. De forma alguma, o positivismo ele quer manter a sociedade em ordem. Não se fala em nenhum momento ali no texto sobre se manter pelo menos em um curto período, tá? E também não se tem essa ideia de ser um agente repressor, tá? Não exatamente, porque assim, quando a gente fala um agente repressor que vai ser importante a cada revolução, parece que o positivismo quer que, assim, deixa que as revoluções aconteçam e vai lá reprimir essa revolução. Não. Ele fala lá que é preciso que se tenha uma ordem para que nem se chegue ao ponto de precisar haver uma revolução, né? Então, calma aí, não é bem isso, não é a letra E. Letra D, não sei se eu não lembro se alguém falou letra D, mas vamos ver. Ó. Programa necessário, tal como a Revolução Francesa, devendo, portanto, se manter aberto a novas insurreições. Lembrando que a Revolução Francesa é uma insurreição, tá, gente? E aí, ele se mantém aberto a novas insurreições? Não, né? Ele não quer que aconteça, ele não quer que chegue a esse ponto. Então, o programa necessário, sim, ele considera que é um programa necessário, mas não se mantendo aberto a novas insurreições, ok? E, na verdade, ele não necessariamente considera que a Revolução Francesa foi algo necessário. Ele entende que houveram benefícios no sentido de alguns progressos sociais, mas que é algo preocupante e que deve se manter a ordem para que não aconteça novamente. Ok? Então, vamos lá. Muita gente mandou aí letra C, elemento unificador, organizando e reprimindo, se necessário, as ações dos membros da comunidade. E é isso. O positivismo, ele é um elemento unificador que busca trazer esse progresso na sociedade, organizando a sociedade, trazendo essa ordem, mas reprimindo, se necessário,
as ações dos membros da comunidade. Então, você precisa garantir essa ordem. Lembra que eu falei que é preciso ter algumas ferramentas para garantir essa organização social, e aí a gente vai ter outros pensadores que vão fortalecer essa ideia, a gente vai ver um deles daqui a pouco, tá? Mas a ideia é essa, você tem um elemento unificador que organiza e, se necessário, reprime as ações dos membros das comunidades. Então, vamos olhar as outras opções para a gente entender por que não são elas, tá? Letra B, produto científico da física social, transcendendo e transformando as exigências da realidade. Não seria um produto científico da física social. Eu sei que lá no texto, ele vai trazer essa ideia aqui, né, ó, a ação política deve assumir o aspecto de uma ação científica e a política deve ser estudada de maneira científica. Mas aqui é como ela deve ser estudada, tá? Mas não é que o positivismo seja um produto dessa física social. Ele não nasce já disso, porque, na verdade, ele propõe, né, que se comece a estudar a sociedade de maneira científica. Tá? Então, se a gente diz que ele é um produto da física social, seria como se ele fosse originado disso. E não, ele tenta dar origem a isso. Tá? E letra A, espaço coletivo, onde as carências e desejos da população se realizam por meio das leis. Não é bem assim. Não é esse o objetivo de, a sociedade tem certas carências, certos desejos, vamos garantir tudo isso pelas leis. Não. Em nenhum momento no texto falou sobre isso, e além disso, não é o objetivo do positivismo garantir tudo que a sociedade quer. Tá? O que você tem que garantir é o progresso, independente de isso, inclusive, ser prejudicial para alguns aspectos da sociedade. Lembrando que esse contexto do positivismo está muito aliado ao capitalismo. E o capitalismo, vocês talvez já bem saibam, a gente vai falar mais sobre isso em outras aulas, mas o capitalismo está pautado também na existência de algumas desigualdades. Tá? Então, o positivismo ele também vai defender isso, de que, assim, para que tenha progresso, vão ter parte da sociedade que não vão ter os seus desejos realizados. E aí essa letra A aí está dizendo isso, e não é bem por esse caminho. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Deu para entender bem o pensamento positivista, Augusto Comte, esse contexto do surgimento do pensamento dele, qual é a proposta do positivismo? Deu para sacar? Me deem aí esse feedback, tá, gente? Posso partir? Professora, pode sim. Beleza, então vamos lá. Agora, nessa questão seguinte, a gente vai conhecer, né, ou talvez vocês já conheçam também, um dos primeiros que foram considerados sociólogos, ok? É um cara que trouxe ideias que até hoje são consideradas inovadoras, assim, que são muito utilizadas como referência para outros pesquisadores, que é o Emile Durkheim, esse cara com um nome bem estranho, tá? Então, Emile Durkheim é um sociólogo lá da França e que vai trazer muitos pensamentos novos a respeito da sociedade, sendo um deles a discussão a respeito do suicídio. Talvez vocês já tenham ouvido falar, né? No mínimo, em alguns aspectos dessa pesquisa do Durkheim. É ele que vai trazer aquela ideia de que o suicídio ele não deve ser noticiado, talvez vocês já tenham ouvido falar nesse aspecto antes. Mas hoje a gente vai trazer um texto aqui que está dentro desse estudo dele a respeito do suicídio, mas que vai trazer, na verdade, um pouco da noção a respeito da sociologia como um todo, tá? E aí a gente vai aproveitar essa questão para entender um pouco o funcionalismo, que é como a gente chama o método de análise sociológica do Durkheim, ok? Então, a gente viu o positivismo, que é o método do Augusto Comte, e agora a gente vai ver o funcionalismo, que é o método do Durkheim, ok? Então, bora dar uma olhada aqui nesse texto extraído do livro do Durkheim, que é a sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Ele diz isso lá na época em que ele escreveu, ali no século XIX, tá? Então ele diz, a sociologia ainda não ultrapassou essas sínteses filosóficas, ela ainda estava muito pautada, né, no pensamento filosófico e naquelas construções, ela não tinha uma construção própria ainda. E aí ele faz essa crítica,
em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades, em que todas as questões são levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. Então, ele faz essa crítica, e é essa crítica que vai inspirar muitos outros sociólogos que vieram depois dele a repensar, né, e organizar a sociologia como ciência, tá? Então, ele está dizendo, a sociologia ainda está muito naquela ideia filosófica que é muito pautada no indivíduo, em pensar, trazer ideias muito gerais, mas que não são tratadas, né, dentro do campo social. E aí ele diz, não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa. Tá? Ele vai dizer, não é rápido para se entender, né, uma realidade social. Sobretudo, generalizações, às vezes tão amplas e tão apressadas, não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. Ele vai dizer, a gente tem que ter um olhar mais específico a respeito da sociedade. Tá? Então, esse livro dele sobre o suicídio já foi um aspecto que ele escolheu dentro da sociedade para observar. E aí ele vai trazer uma ideia que vai ser muito utilizada na sociologia, que é a de fato social, tá? Mas antes, vamos dar uma olhada no objetivo da questão, e aí a gente parte para entender um pouco mais sobre o pensamento do Durkheim, ok? Então, o texto expressa o esforço de M. Durkheim em construir uma sociologia com base na. Então, de acordo com o que vocês leram agora no texto, vamos ver o que é que vocês acham que seria o objetivo de Durkheim. Ele quer construir uma sociologia que tenha como base o quê? Vamos ver aqui as alternativas. Letra A, vinculação com a filosofia como saber unificado. Letra B, reunião de percepções intuitivas para demonstração. Letra C, formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social. Letra D, adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. Ou letra E, incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político. E aí? Qual vai ser? Me digam aí, vão chutando, vão mandando aí o que é que vocês acham. Qual seria a ideia aí do Durkheim? Mandaram letra C, letra D. Letra D, professora. Letra D. Gabriel está em dúvida em várias. A, E e C, eu acho, né? Ok, Alice mandou letra C. Gabriela, letra C. Então, vamos lá. Vou manter o padrão de olhar de baixo para cima, tá? A e C, né, Gabriel? Ok. Então, letra E. Incorporação de um conhecimento alimentado pelo engajamento político. Não, em nenhum ponto o Durkheim fala sobre essa necessidade de um conhecimento ser alimentado pelo engajamento político, tá? Então, a gente descarta já por isso não ser mencionado, ok? Letra D, adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. Então, bora lá. O que o Durkheim ele traz no texto, na verdade, é o que ele não acha que a sociologia deve, o caminho que a sociologia não deve seguir, né? Então, por exemplo, a gente já pode tirar aqui a letra A de cara, porque ele diz vinculação com a filosofia. Não, o que ele fala no texto é exatamente desvincular com a filosofia, ok? Então, ele diz que a gente tem que criar o nosso próprio olhar sociológico, que se desligue dessa ideia da filosofia, ok? E lembram que eu falei para vocês que a filosofia está mais pautada no indivíduo, enquanto que a sociologia vê o indivíduo em sociedade, tá? Então, a gente também já pode descartar aqui a letra C, que fala de formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social. Lembrem sempre que subjetivo se relaciona com individual. Subjetivo é o que vem de um indivíduo, um pensamento. Vamos ver, se eu disser assim, mas isso que você falou é muito subjetivo. Então, estou dizendo que isso é muito de acordo com o que está dentro de você, com o que você pensa individualmente. Não é algo coletivo, não é algo que se relaciona com a sociedade,
entendeu? Então, se a gente diz formulação de hipóteses subjetivas sobre a vida social, isso está muito mais pautado naquele pensamento filosófico do qual Durkheim quer se desligar, ok? Ele cria uma racha aí entre sociologia e filosofia, mas calma, essas áreas acabam continuando sempre muito próximas, tá? Mas, como eu disse, a diferença principal é a filosofia estuda o indivíduo, a sociologia estuda o indivíduo em sociedade, ok? Então, sobrou aí a letra D e a letra B. Eu tinha lido para vocês já a letra D, que fala de adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. Então, vejam, se Durkheim aqui no texto, ele fala disso, ó, de como as generalizações às vezes são tão amplas e tão apressadas, não são suscetíveis de nenhum tipo de prova. Se ele está negando isso, ele quer que as análises tenham provas, sejam feitas de maneira mais organizada, sejam mais bem pensadas. Então, o que ele está querendo dizer é exatamente que a sociologia precisa seguir um método de investigação pautado nas ciências, ok? Então, o que ele está expressando no texto dele é exatamente essa vontade, esse desejo de aderir aos padrões de investigação que são típicos das ciências naturais. Então, como eu disse a vocês, a sociologia é uma ciência novinha, mas antes a gente já tinha as ciências naturais, as ciências exatas, que já seguiam métodos de análise científica. E aí, o que Emile Durkheim está propondo é, na sociologia, por mais que ela não trabalhe com dados exatos, a gente também precisa seguir um método, tá? Senão vai ficar muito solto. Senão a gente não pode chamar de ciência. Para que seja uma ciência, a gente tem que ter um método de análise, a gente precisa ter provas, a gente precisa chegar a resultados, ok? Então, a última que sobrou, eu já disse a vocês aí que é a letra D, mas a letra B diz, reunião de percepções intuitivas para demonstração. Não, ele está querendo exatamente se focar na ciência. A intuição estaria muito ali no senso comum. Ele está querendo enxergar a sociologia ali como um saber científico, tá? Então, a gente já descarta aí essa questão de percepções intuitivas. Ok? Então, terceira questão, resposta à letra D. Então, o objetivo, né, a vontade, o esforço de Durkheim era de construir uma sociologia com base na adesão aos padrões de investigação típicos das ciências sociais. Alguma dúvida? Tranquilo? Posso falar, então, um pouquinho sobre o método funcionalista de Durkheim, para vocês entenderem ainda mais o pensamento dele? Pode Tudo sim. ok? Então, bora lá. O Durkheim, como eu disse a vocês, né, e como a própria questão também demonstrou, ele tinha esse esforço de trazer uma sociologia que fosse mais pautada na ciência. E aí, para isso, ele desenvolveu um conceito que é muito utilizado até hoje para se fazer análise sobre a sociedade, que é o conceito de fato social, tá? A ideia de fato social para ele é que, assim, certas coisas na sociedade, elas são muito mutáveis, não é verdade? As culturas vão definir coisas diferentes em cada sociedade. Então, em um certo grupo social você vai ter um certo comportamento, em outro grupo você vai ter outro comportamento. Alguns grupos vão ter elementos bem específicos, mas ele percebe que algumas coisas se repetem em todas as sociedades, pelo menos sob o olhar dele, né, o que ele tinha como possibilidades de analisar. Então, ele olha, por exemplo, para a sociedade europeia como um todo. Ele ali estando na França, os países vizinhos ali da Europa, cada um tem sua cultura, fala um idioma diferente, etc., mas vão trazer alguns elementos bem parecidos, né? E aí, ele vai denominar alguns desses elementos como fato social. E é como a palavra já diz, é um fato. É algo que vai estar presente ali na sociedade, tá? Mas para que a gente considere algo um fato social, ele vai determinar 3 características que precisam estar presentes, tá bom? Então, se você olha para um elemento da sociedade e esse elemento atende a essas 3 características, ele é um fato social, ok? Então, a primeira característica é que, para a gente considerar algo um fato social,
é preciso que isso seja coercitivo. A ideia de coercitivo vem de coerção, né? E tem uma certa relação com ser algo que é imposto para as pessoas, né? Que é obrigatório, de certa forma. Então, se você não segue essa obrigatoriedade, você vai ser reprimido de alguma forma. Então, isso é coercitivo dentro da sociedade. Então, para o fato social ser fato social, ele tem que ser, primeiro, coercitivo. Ele também precisa ser geral, ou seja, ele precisa valer para todo mundo, ou pelo menos para a grande maioria, tá? Você pode ter uma ou outra exceção, mas para a maioria aquilo vai valer como regra, ok? Então, coercitivo, geral, e por último, exterior aos indivíduos. Então, o fato social ele não vai depender de um indivíduo só. Não é que uma pessoa chega e muda tudo, não. Lembra que eu falei que ele já é coercitivo? Então, ele foi imposto, provavelmente, por uma instituição social, que é outro conceito que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, coercitivo, geral, exterior ao indivíduo. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês poderem visualizar isso, porque eu sei que falando assim fica bem solto. Mas algo que é considerado fato social é a educação. Pensa na sociedade da gente, por exemplo, e é assim muitas outras. Primeiro, a educação ela é coercitiva para grande parte da sociedade, sim, até certa idade. Então, é obrigatório você ter a criança na escola. A criança precisa estar na escola, de acordo com a legislação brasileira. Se uma criança está fora da escola, pode acontecer de chamar o conselho tutelar, vai se conversar, enfim, isso tem que ser reajustado, porque é coercitivo, é obrigatório, né? Que se complete a educação básica. Então, a criança vai estar na escola. Lógico que a gente tem muitas falhas no sistema educacional brasileiro, outros países também têm suas falhas, mas, no geral, isso é visto como consenso na sociedade de que criança tem que estar na escola. Então, é um elemento coercitivo da nossa sociedade, tá? É geral, porque vale para todo mundo essa regra. Claro, até certa idade. Então, a gente vai ter, né, menor de 18 anos tem que completar a educação básica, né, depois dos 18, se não estiver mais na educação básica, aí também já não entra mais no quesito do Conselho Tutelar, da Segurança Social, mas a gente vai ter por um período de tempo, sim, isso considerado como geral. A educação tem que estar para todos. Como eu disse, vai ter falhas. A sociedade sempre vai ter suas falhas, tá? Mas, no geral, é colocado isso, é imposto como algo que é geral para todo mundo. Todo mundo tem que ter o acesso à educação, ok? E, por último, é exterior ao indivíduo. Sim, não pode um indivíduo chegar e mudar essa regra de que a educação é obrigatória e é geral, é para todo mundo, né? Isso depende de um Ministério da Educação, de uma Secretaria da Educação. Então, a gente vai ter órgãos, instituições que vão definir isso. Então, não vale um indivíduo chegar e dizer, não, acaba com isso aí. Não é bem assim. Isso depende de um coletivo, ok? Então, a educação é um fato social, porque é coercitiva, é geral e é exterior aos indivíduos. Cumprindo esses três elementos, algo da sociedade pode ser considerado fato social. Ficou claro, gente, isso? E aí? Deu para sacar essa ideia do Durkheim? Me digam. Ok. Tá ok? Então, anotem aí esses elementos, tá? Aproveitem, pega o caderno aí e anota. Para ser considerado fato social, a teoria é fato social, tá? Então, o método é funcionalismo, o método do Emile Durkheim. E aí a gente tem a teoria do fato social. Para algo ser considerado fato social, precisa ser coercitivo, geral e exterior aos indivíduos. Ok? Então, a teoria do fato social de Emile Durkheim determina que, para algo ser considerado um fato social, precisa ser coercitivo, geral e exterior aos indivíduos. Ok? E aí, como eu falei para vocês, né? Ele vai colocar essa ideia de manter essa ordem, que aí, ó, essa ideia de ordem vem muito já lá do positivismo do Auguste Comte, como pautada pelas instituições.
Então, as instituições é quem vão ser responsáveis por manter a sociedade, tá? E aí, essas instituições, elas têm que servir também como representação de uma coletividade. Então, por isso, no Estado democrático, a gente vai partir da ideia de a gente poder eleger as pessoas que vão estar nos representando, ok? Então, é para isso que servem as instituições. Primeiro, para representar uma coletividade, e segundo, para garantir essa ordem, para manter a sociedade, manter essa estrutura social. E aí, esses primeiros sociólogos que a gente estuda, que vocês vão ver outros nas próximas aulas, outros métodos de análise sociológica também, com Weber, com Marx, eles são muito pautados na ideia de um estruturalismo, que é essa noção de você manter uma sociedade que tem estruturazinhas, como as instituições, que vão garantir essa ordem. Cada uma vai ser responsável por uma coisa. Então, essa é uma linha de pensamento da sociologia. Existem outras, tá? Mas aí é algo que a gente aprofunda mais, normalmente na graduação da área de humanas, seja ciências sociais, sejam outras áreas. Mas o que ganhou mais força mesmo na análise sociológica foi essa ideia estruturalista, ok? Porque a verdade é que, por muito tempo, isso vem mudando, a sociedade, como a gente viu aí, é passível de mudanças, assim como a ciência também é, né? Mas acaba que, assim, é mais atrativo para o indivíduo e para o coletivo também, você pensar numa sociedade que possa, sim, seguir uma estrutura e ser organizada, e que você possa enxergar todos esses aspectos sociais como um todo. Mas nem sempre vai ser tão simples, e aí a gente vai ver um pouco mais sobre tudo isso nas próximas aulas, ok? E aí, gente, gostaram desses dois métodos de análise sociológica que a gente viu hoje, positivismo e funcionalismo? Ok? Me digam aí, dê esse feedback agora. Pode mandar no chat, pode ligar o microfone. Me falem. Tem alguma dúvida? A hora é essa. Gostei. Amor, Alice. Que bom. Oi, Ricardo. Professora, Oi. já que a gente tem tempo ainda, fale mais sobre o funcionalismo. Sobre o funcionalismo? Então, o funcionalismo é como a gente chama, no geral, essas ideias do Durkheim, tá bom? Mas o principal que é importante você ter em mente são os conceitos de fato social, que precisa atender aqueles 3 critérios, tá bom? Então, vou dar outro exemplo de fato social, tá? Ele vai considerar também a socialização como um fato social. A socialização é algo que vai estar presente realmente assim em todas as sociedades, sem exceção. Por quê? Porque o ser humano ele precisa se socializar para sobreviver, tá? Faz parte da nossa natureza a gente manter essa socialização. Claro, algumas pessoas vão gostar mais de socializar, outras menos. Talvez você não curta tanto, né? Mas a socialização ela faz parte. E ela é coercitiva porque ela é obrigatória, sim. A gente precisa, como eu disse, da socialização para sobreviver, tá? Ela também é exterior aos indivíduos e ela também é geral, tá? Ela é geral, vale para todo mundo a socialização, ok? Todo mundo vai ter esse acesso de alguma forma à socialização, seja no contexto familiar, seja no contexto coletivo de outros grupos sociais, ok? Vai ser exterior ao indivíduo, então independente de um indivíduo só, a socialização ela vai se manter. Então, sei lá, se uma pessoa decide se isolar daquele coletivo, as outras vão continuar socializando, tá? Independente dessa daqui que saiu, ok? E como eu disse, vai ser coercitivo porque é obrigatório, sim, para a gente se manter, para a gente se organizar socialmente, enfim, existem estudos até que demonstram que, biologicamente, o ser humano ele precisa desse contato com o outro para sobreviver mesmo. Talvez vocês já tenham visto os casos que inspiraram filmes como Mowgli, Tarzan. Esses filmes são inspirados em histórias reais, não sei se vocês sabem. Mas existem algumas histórias. Eu achava que era desenho animado, não achava que era real, não. Não, mas tem uma inspiração só, tá? Bem de leve. Porque lógico que os filmes ali são fábulas, né? Infantis e tal. Mas existe uma inspiração em alguns casos de crianças que foram encontradas sendo criadas por outros animais, tá? Então, a gente tem o caso de crianças uma criança que foi encontrada sendo criada por lobos,
tá? Então, existem alguns casos assim. Só que em todos os casos que se encontraram desse tipo, as crianças não sobreviveram muito tempo. E a tese é que isso se deve também ao fato dessa ausência de socialização, tá? Então, é exatamente isso. Para que a gente sobreviva, a gente precisa estar em contato com outros humanos e debatendo e tendo essa socialização. E para se manter em sociedade também, aí é que é essencial mesmo essa socialização, ok? Então fica aí essa curiosidade para vocês, depois da aula, pesquisarem sobre o caso das crianças criadas por lobos. Deixa eu tentar encontrar o nome aqui de alguma, já para dizer para vocês. Tá? Tentando lembrar aqui o nome de algum. Mas, ó, se vocês pesquisarem assim, caso de criança criada por lobo, vão aparecer algumas matérias, ó, Moglis reais, histórias de meninas e meninos criados por animais. Tem outra aqui de uma garota que foi criada durante 17 anos por lobos, essa foi uma das que sobreviveu mais. Enfim, se vocês pesquisarem alguns casos, vocês vão encontrar. A Mala e Kamala, são essas que eu lembro de ter estudado já algumas vezes. Os casos das irmãs Amala e Kamala, que são conhecidas como as meninas lobo, lá da década de 20, tá? Então, se vocês tiverem a curiosidade aí de pesquisar sobre esses casos, fica aí a critério de curiosidade mesmo, ok? E aí, como prometido, hoje eu trouxe mais uma dica de livro, sempre no final da aula estou trazendo para vocês, né? Eu vi que alguns de vocês gostaram desse hábito, então eu vou trazer aqui, vou fechar aqui já o slide, tá? Fechar aqui. E aí, hoje, eu trouxe um livro que tem muito a ver com esse conceito de socialização. E que é um clássico que inspirou muitas séries, muitos outros conceitos que surgiram depois que ele foi publicado, que é o livro Senhor das Moscas. Não sei se vocês já ouviram falar nesse clássico aqui do William Golding, tá? O Senhor das Moscas. Esse livro aqui inspirou séries como Lost. Vocês lembram daquela série Lost? Que passou por anos na Globo de madrugada. Eu nunca assisti, na verdade. Não vi, assim, um episódio ou outro de Lost, mas não sou uma apreciadora da série, não. Mas eu sei que muita gente acompanhou por muitas temporadas a série Lost, né? E aí, Senhor das Moscas conta a história de um grupo de crianças e meninos que estudavam numa escola. Esse livro é um pouco antigo, então era bem comum naquela época você ter escolas só para meninos e só para meninas, né? Então, um grupo de garotos de uma escola só para meninos que estavam em uma viagem, enfim, alguma viagem da escola, e aí o avião em que eles estavam cai numa ilha. E aí só as crianças sobrevivem. Então, a equipe, os adultos, o piloto, o copiloto e tal, morrem no acidente, e outras crianças morrem também no acidente. E aí sobrevivem um grupo de crianças que vão ter agora que sobreviver naquela ilha, sozinhos, um bando de meninos de entre 6 e 12 anos, né? E aí eles vão ter que aprender, né, a viver em coletividade ali, naquela ilha. Então, é muito interessante você observar, e esse conceito foi muito usado por outras histórias. Saiu até recentemente uma série do Amazon Prime, eu não vou lembrar o nome agora, mas que é tipo o oposto, sabe? Um grupo de meninas, e elas já são adolescentes, assim, já com uns 17 anos, 16 anos, que cai também numa ilha, né? E aí é um conceito muito pautado nisso, de você mostrar como é que esse grupo vai se organizar, vai ter maturidade para se organizar ali, vai surgir uma liderança? Não vai? Enfim, né? Vai existir algum tipo de hierarquia? Então, tudo isso vai surgindo ali na história. E aí, esse é o conceito do livro O Senhor das Moscas. É um clássico que eu gosto muito. Ele tem esse ar distópico, que eu já contei para vocês, que eu gosto muito de distopias, né? Então, ele tem um pouquinho de distopia também nele, tá? É um livro do período da Segunda Guerra Mundial, então ele traz, né, se você for pensar no contexto social, ele está um pouco pautado nisso também. Então, fica aí essa dica para vocês hoje. Vi ali que a Sandriela mandou que começou e terminou Código da Vinci. Muito bom. Eu nunca li o Código da Vinci. Eu li do mesmo autor do Código da Vinci, tem vários outros livros, né, do Dan Brown. Aí tem um que chama Inferno. Eu li esse há um tempo atrás, um bom tempo já, faz uns anos.
E aí aqui em casa também tem Anjos e Demônios, que também é dele, também virou filme, né? Mas eu também nunca assisti. Agora o Código da Vinci, quer dizer, nunca li. E o Código da Vinci eu assisti o filme, mas não li o livro. Mas são muito bons os livros do Dan Brown, né? Muita gente elogia, eu gostei muito do que eu li. Porque é um ritmo bem frenético, né? Assim, muita coisa acontecendo, muita ação, muitas descobertas, reviravoltas. Eu gosto disso também em livros. E aí, gente, uma coisa que eu não lembro se eu já sugeri aqui para vocês ou não, é que eu escrevo sobre livros no blog Janela Literária. Não sei se eu já mandei para vocês, mas fica aqui, né, o pedido para se vocês quiserem me acompanhar. Lá no Instagram é o malu.janelaliterária, tá? E o blog é o www.janelaliteraria.com.br, tá? Vocês podem clicar aí para acessar. E aí lá eu sempre publico resenhas de livros, falo sobre leitura. Então, se vocês curtem, né, esses assuntos, sempre tem indicações por lá também. Ok? Então é isso, gente. Conseguimos aí concluir as 3 questões de hoje. Espero que tenham gostado dos conteúdos da aula, que não tenham restado dúvidas, mas se ficarem com dúvida, podem perguntar na próxima aula, tá bom? Podem me procurar sem problemas. Ok? Então, é isso, gente. Tchau, tchau para vocês. Boa noite. Alguém mais aí quer falar alguma coisa? Podemos nos despedir? Tchau, professor. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.